Olá, minha gente. Então, tudo certo? Então, viva. Pessoal, vamos começar a resolver as questões da ficha número 2, propagação do calor. Mas conforme combinado, nós vamos resolver por blocos de questões. Nessa aula eu vou resolver as questões de 1 a 5, na aula seguinte de 6 a 10 e assim por diante. Ok? Muito bem. Vamos lá para a nossa lousa digital. A primeira questão nos aguarda. Aí está, vamos ler juntos? Assinale a proposição verdadeira. Letra A. Dois corpos estarão em equilíbrio térmico quando possuírem quantidades iguais de energia térmica. Mas, pessoal, estou aqui em cima. A energia térmica, ela depende da temperatura e do número de partículas. Equilíbrio térmico garante igualdade de temperatura. A temperatura de um corpo é igual a de outro. Veja que, como a energia térmica também depende do número de partículas, e na questão nada foi dito sobre isso, isso quer dizer que a frase é errada. Não entendi ainda. O equilíbrio térmico garante que a temperatura do corpo A é igual ao do corpo B. Mas se o número de partículas for diferente, o que vai acontecer? Mesmo com igualdade de temperaturas, as energias térmicas serão diferentes. Por isso que a frase é errada. Vamos ler agora a B, letra B. Se um corpo A tem maior quantidade de calor que outro B, então a temperatura de A é maior do que a de B. Um corpo não pode ter quantidade de calor. Calor é energia térmica em trânsito. O corpo pode perder calor, pode receber calor, mas os verbos que associam posse não podem ser conjugados por calor. Os verbos corretos para o calor são verbos que associam trânsito. Perdeu, transferiu, cedeu, recebeu. É por aí, certo? Então o corpo não tem quantidade de calor. A frase da letra B está errada. Letra C. Calor é energia térmica em trânsito, opa, começou bem, fluindo espontaneamente da região de maior para de menor temperatura. Perfeito. Espontaneamente da maior para menor temperatura. Relembre também que é possível o calor se propagar da menor para maior temperatura, só não é espontâneo. Isso vai acontecer nas máquinas frigoríficas. No futuro breve voltaremos a falar desse tema, certo? Então a frase está correta. Calor, energia térmica em trânsito, garantiu trânsito, e esse trânsito espontâneo é sim da maior para menor temperatura. A frase C está correta. Eu vou marcar o gabarito aqui, como sempre, uma prática nossa, né? Mas mesmo assim, eu gostaria, pessoal, de ler também as outras duas frases. Pode ser? D. Calor e energia térmica são a mesma coisa, podendo sempre ser usado tanto um termo como o outro indiferentemente. Não, calor é energia térmica, mas nem toda energia térmica é calor. Para que energia térmica se classifique como calor, essa energia térmica deve estar em trânsito. Portanto, a frase é errada. Última, letra E. O calor sempre flui da região de menor temperatura para de maior temperatura. Opa, não. Pode sim acontecer esse fluxo da menor para maior temperatura. Seria um fluxo não espontâneo. Mas aí a frase do jeito que está, garantindo que o fluxo é sempre da menor para maior temperatura, a frase está errada, então confirme. O gabarito, sem dúvida, é a letra C. Deu para entender bem? O ritmo tá bom? Muito bem. Vamos para cima, vamos para a próxima questão. Tá aí, questão 2. Em uma noite fria, quando tocamos em objetos que estão expostos ao tempo, verificamos que uma peça metálica, a maçaneta de uma porta, por exemplo, parece mais fria que a própria porta. Esse fato pode ser explicado por quê? Pessoal, vou até ficar maior aqui. A porta e a maçaneta estão na mesma temperatura, têm temperaturas iguais, estão em equilíbrio térmico com o ambiente. Quando você toca simultaneamente na porta e na maçaneta, como sua temperatura é maior do que desses objetos, o calor vai fluir do seu corpo para esses dois objetos, concorda? Muito bem. O calor vai espontaneamente de você para a maçaneta e para a porta. Você perde calor. E quando você perde calor, é sensação de frio.
A sensação de frio é quando você está perdendo calor. O frio não é uma grandeza física. O frio nem entra nem sai. O frio é uma sensação térmica que acontece quando você está perdendo calor. Como você tocou simultaneamente, imagine que com a mão esquerda na maçaneta e com a mão direita na porta, sua temperatura é maior do que desses objetos, você vai perder calor. Porém, a maçaneta é metálica. E o que é que isso interfere? Que os metais são bons condutores térmicos. Isso quer dizer que, no mesmo intervalo de tempo, você vai perder uma maior quantidade de calor para a maçaneta do que para a porta. Por isso que a sensação de frio é maior. Mas não se iluda. Maçaneta e porta estão em temperaturas iguais, certo? Estão em equilíbrio térmico com o ambiente. Você é que tem essa sensação de frio maior na maçaneta, pelo fato da maçaneta ser metálica, os metais são bons condutores térmicos. Vamos procurar a resposta então? Vamos lá. A massa da maçaneta é menor do que a da porta, não tem nada a ver com a massa. O metal é bem mais denso que a madeira, não é a densidade que interfere. Letra C, a porta é pintada e a tinta é isolante térmico, mas não falou da maçaneta. Letra D, o metal é bom condutor de calor, aí sim justificou porque que a sensação de frio é maior na maçaneta do que na porta. Portanto, sem dúvida, gabarito letra D de dado. Vamos ler a letra E? A liga metálica da maçaneta é isolante térmico. Não, a maçaneta é feita de metal e os metais são bons condutores térmicos, então, sem sombra de dúvida, o gabarito letra D de dado. Próxima, terceira. Quando usamos caixa de isopor para depósito de bebidas geladas, é porque o isopor é um material. Então, pessoal, a bebida está numa temperatura menor do que do ambiente, então o calor tende a entrar nessa caixa. E claro que se os refrigerantes, vamos pensar assim, se as bebidas que estão ali, por estarem numa temperatura menor do que o ambiente, recebem esse calor, o que vai acontecer? A temperatura das bebidas vai aumentar e você não quer isso. Então o que é que deve ser feito? Você deve isolar as bebidas do ambiente. E para isso tem que usar uma caixa que é feita de um material que é classificado como isolante térmico. E o isopor é um isolante térmico. Então veja que com a caixa de isopor você consegue manter a diferença de temperatura entre a parte interna da caixa, entre o interior da caixa e o exterior, por um intervalo de tempo bem maior. Por quê? Porque o isopor dificulta a condução térmica, porque o isopor é um isolante térmico. Vamos buscar a resposta que é conivente com isso? É porque o isopor é um material condutor de calor, não se fosse ia favorecer a condução térmica, absorvente de calor não, isolante de calor, aí está, sem dúvida, gabarito, letra C. O isopor, embora seja leve para transportar, como está na letra D, não é isso que justifica você usar esse material. E na letra I, radiador de calor, não. Você está falando do processo da condução térmica e o isopor é um isolante térmico, portanto, sem dúvida, gabarito letra C. Muito bem, aparecer de novo aqui, tá bom esse ritmo? Deu para entender bem? Então vamos seguir, vamos para a quarta questão. Quarta questão, pessoal. No inverno, costumamos usar roupas grossas de lã. Esse fato ocorre porque a lã, letra A, aquece o nosso corpo. Pessoal, a roupa de lã não aquece o corpo. Para aquecer o corpo, deveria fornecer calor para o corpo. E isso não acontece. O que acontece é que você está perdendo calor para o ambiente e usando uma roupa de lã. A lã, como é um material isolante térmico, se preferir isolante de calor, a lã vai dificultar a condução térmica. E com isso diminui o fluxo de calor para o ambiente, diminui a sensação de frio. Mas a roupa não aquece o corpo. Então a frase é errada. Muito bem. Letra B. Impede a entrada do frio. Pessoal, o frio não é uma grandeza física. Frio nem entra nem sai. Frio é uma sensação térmica que acontece quando perdemos calor. Portanto, errado. Letra C. É um hábito que vem de há muito tempo. Não é uma frase séria. Tenho certeza que você não marcaria isso aí, embora você possa acreditar que usar roupa de lã possa ser hábito, mas sem dúvida é uma brincadeira que o autor da questão está fazendo. Não tem nada a ver com a resposta, né? Muito bem. Letra D.
isola nosso corpo, opa, não permitindo a saída do calor. Embora esse não permitindo tenha um certo exagero, mas a gente releva isso, mais apropriado seria dificultando, diminuindo o fluxo de calor, mas vamos relevar e aí sim você tem a resposta, porque a lã é um isolante térmico, a lã é um isolante de calor, portanto, gabarito, letra D de dado, a letra E é mais densa que os demais tecidos, mas nada tem a ver com a densidade, portanto, isola nosso corpo, embora esse não permitindo tenha sem dúvida aí um exagero, vamos relevar isso, portanto, gabarito, letra D de dado. Entendido? Muito bem. Que tal finalizarmos esse bloco, essa parte da ficha? Isso, com a quinta questão. É verdade, estamos dividindo em blocos. Vem aí a quinta questão. Vamos lá resolver então? Bora! Nos desertos, a temperatura costuma ser muito alta durante o dia e muito baixa durante a noite. Por isso, os habitantes desses locais geralmente usam roupas longas e grossas de lã para evitar a entrada do calor durante o dia e a saída do calor do seu corpo durante a noite. Essa roupa é escolhida porque aí você tem que procurar uma resposta que seja conivente com o que nós conversamos na questão anterior. A lã é um isolante térmico, é isso. Ou isolante de calor. Vamos procurar a resposta conivente com isso? Letra A. A lã é sempre muito grossa, não tem nada a ver, o fabricante pode fazer com a lã um tecido da espessura que quiser. A letra B, com a lã fácil, um tecido muito barato, também aí me parece uma brincadeira do autor da questão com você, né? Você não vai levar isso a sério. Na letra C, aí sim, a lã tem alto coeficiente de condutibilidade térmica, vale a pena a gente comentar. Aí vale a pena comentar, tá errado. Por quê? Porque se a lã tivesse um alto coeficiente de condutibilidade térmica, a lã seria condutora térmica e não isolante. Na letra D, a lã conduz facilmente o calor, repetindo o erro, porque a lã é um isolante térmico. E a letra E, só sobrou ela, a lã é um bom isolante térmico e dessa forma dificulta a saída do calor durante a noite e a entrada do calor durante o dia. Portanto, sem dúvida, gabarito letra E. Gabarito letra E. E aí está, pessoal, finalizado o primeiro bloco de resolução de questões. Resolvemos as questões de 1 a 5. Isso fecha essa aula. Na aula seguinte, vamos resolver de 6 a 10 e assim por diante. Desejo a você um excelente estudo. Deixo também aquele forte abraço. Até a nossa próxima aula.